Conectando. Olha o Conectando. Sérgio aí, olha o Sérgio. Finalmente! Olha o Você sabe galã. que eu levo um banho, eu Bem-vindo, levo. Sérgio! Obrigado, mas eu levo um banho para entrar. Você sabe que é a terceira live que eu faço, e o É, terceiro banho que eu levo também. A nossa geração não é craque em é, computador. Quer dizer, se é fosse verdade. os netos chegariam aqui em 1 minuto e daí dizem assim, não, Um eu fiquei minuto. envergonhado de pedir a eles para ajudar. Quer dizer, você não pode pedir, porque eles levam o baile, né? Mas Pô, eu mas o demorei um Alqueires. pouquinho, eu atrasei 4 minutos aí, ou 3 minutos, mas não É, foi não, tanto mas assim, tá, não. o Alqueires, por exemplo, que estava em Petrópolis, o que salvou o Alqueires foram os netos. O Alqueires não estava É, conseguindo entrar e os netos foram lá em um é, minuto resolveram, pois resolveram a é, parada. nós estamos atrasados aqui, quer dizer, a gente está em casa nessa pandemia, nisso tudo, está colocando em dia realmente a leitura. Agora, o computador a gente está apanhando, estou Com aprendendo aqui o certeza. beabá de computador, É, realmente com certeza. é um avanço, é um avanço. Se a gente fizer um balanço ainda da vida, eu tenho 75 anos, quer dizer, é um avanço o computador, essas coisas que a gente vai descobrindo. Eu agora É. me tornei um autodidata em computador, eu estou aprendendo tudo, porque não tem ninguém para assinar, não tem ninguém para ensinar e não tem ninguém. E você não pode ligar para ninguém para perguntar, porque é uma coisa como é que chama? Tão pouco, não é tão importante assim, e as pessoas podem até gozar você, pô, mas você não sabe fazer isso? Eu fico sem graça ali. Então, estou Tá aprendendo. Agora certo. eu pego o computador e já faço tudo aí. Mas Bom, olha, é uma alegria de estar aqui com então você. vamos lá, vamos lá. É uma alegria também, Sérgio, que bom você estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o Rio, cultura, indústria criativa. Quero ouvir você, os teus projetos. Hoje você é consagrado aí nessa área de música, é um produtor que faz parte já da história do Rio de Janeiro. Né? Eu levei um susto agora quando eu fui ver que são 23 anos do seu projeto Música no Museu. Mas antes de passar a palavra para você fazer um resumozinho aí da tua trajetória, como é que você chegou a isso e falar um pouquinho dessa tua trajetória na área de música, né? Não, Eu queria inicialmente, só abrir rapidamente, antes de passar a palavra para você, Sérgio, para lembrar a todos, né, que eu estou aí no processo, aprovado no processo seletivo para vereador do Partido Novo, então nós temos que estudar o Rio e ver como é que a gente vai fazer essa cidade melhorar. E, nesse contexto, né, a gente vê que a indústria criativa é essencial para o Rio de Janeiro. E, para quem não lembra, a indústria criativa é a indústria da cultura, inclusive a música, é onde está o Sérgio, é o audiovisual, é a arquitetura, é o design, é a moda, a gastronomia. Ou seja, o Rio tem essa vocação da indústria criativa. Hoje, com todas as dificuldades, o Rio, pelos estudos da Federação da Indústria, o Rio é o segundo polo, perto de São Paulo, claro, no segmento de indústria criativa. Hoje a gente tem 80 mil cariocas que trabalham direta ou indiretamente em segmentos ligados à indústria criativa. Então, nós temos que ter um compromisso com esse setor e ajudar a prefeitura, os vereadores, estarem ajudando ao desenvolvimento desse setor aqui no Rio de Janeiro. Né? O Rio tem tudo. O Rio, por exemplo, tem mão de obra qualificadíssima. Hoje você tem uma garotada aí do setor tecnológico que está tendo que ir para São Paulo, porque não está conseguindo trabalhar aqui, montar sua startup, né? Que é parte do que a gente chama de indústria criativa, que é a indústria moderna e que cresce em todo o mundo. E a música tem um papel importante nisso, e o Sérgio está atuando nesse setor, e eu quero reafirmar mais uma vez meu compromisso com esse segmento da indústria criativa, a gente faz isso se desenvolver, que o Rio recupere o posto de capital cultural do país, que sempre foi do Rio por direito, e isso gera renda, gera emprego, gera imposto, em suma, é fundamental nós estarmos aí com a indústria criativa em plena expansão aqui no Rio de Janeiro. Eu vou passar então para o Sérgio, né, para o Sérgio fazer uma apresentaçãozinha, como é que ele chegou hoje nessa área, hoje não, né? Há mais de 20 anos, nessa área da música, da produção, para ele falar um pouquinho aí para vocês
e depois eu também vou fazer as perguntas para ele apresentar os projetos e vamos seguir a conversa aí sobre essa matéria. Boa Então, noite, Sérgio. A inicialmente, palavra é boa noite, sua. Ricardo. Inicialmente, uma boa noite a aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. De um lado, uma alegria muito grande, a oportunidade de a gente ter de conversar com tantas pessoas, estou vendo aqui muita gente entrando. Por outro lado, uma tristeza de um momento tão difícil que a gente está passando, quer dizer, é um momento muito de solidariedade, é um momento que a gente tem de ter uma ligação com as pessoas mais próxima, tem que ter assim uma volta ao seu interior, quer dizer, um momento de pensar a vida. Isso é um lado que todos nós estamos vivendo. Então, isso é um momento de reflexão, é um momento de solidariedade, nós temos que repensar, quer dizer, quando se fala em uma nova vida, uma vida nova, tudo isso é muito mais, quer dizer, é um retorno ou um novo presente que a gente tem que ter em mente. Tudo mudou. E claro que isso se reflete na indústria criativa, se reflete no nosso projeto, se reflete na música, tudo isso será fruto, quer dizer, a mudança será fruto desse novo mundo que a gente está enfrentando. Então, isso é uma coisa, quer dizer, quando você me perguntou de falar do passado, eu quis inicialmente falar do presente e uma expectativa para o futuro, porque ele se toca exatamente com o passado que a gente tem de experiência, mas que muita coisa que a gente viu naqueles tempos iniciais do projeto, hoje já se tem completamente diferente. Quer dizer, antigamente, até março, a gente podia fazer eventos nos locais lindos que eu fazia, nos museus, centros culturais, igrejas, sem o menor cuidado, a não ser sentar nos lugares, assistir, visitar os espaços. Aliás, eram programas maravilhosos que a gente juntava música a espaços que traduziam a cultura. Você tinha aspectos arquitetônicos, aspectos históricos, aspectos de artes plásticas, quer dizer, a cultura em geral estava representada no Música no Museu, e juntava a música às artes plásticas, passando por esses templos de cultura que são os museus, as igrejas, os centros culturais, palácios que nós fazemos. Então, aquele modelo que tem que ser repensado, primeira coisa. E como surgiu Música no Museu? Questões profissionais, eu viajava e via, gostando de museu, visitava museu e via música nos museus. Então, me deu a ideia de voltar. Por que não fazer no Brasil também um programa de música no museu? E submeti a ideia à então diretora do Museu de Belas Artes, Luísa Lustosa. Ela, na mesma hora, me deu carta branca, nós montamos e fomos indo com o projeto. E ele foi num crescendo, quer dizer, eu não tenho explicação pessoal desse crescimento geométrico do Música no Museu, que é nós passamos em pouco tempo para 80 espaços, no Brasil de norte a sul. A gente já foi desde de Porto Alegre até Manaus, passamos por todas as capitais, passamos por cidades emblemáticas, tivemos a oportunidade dessa ampliação a cada momento. E surgiu a área internacional, quer dizer, nós temos a alegria de ter ido a cidades de países de todos os continentes. A gente já foi à Oceania, que é a Austrália, já foi à Ásia, Índia e Vietnã, já foi à África e Marrocos, a Europa, de ponta a ponta, nós já fazemos em todas as cidades europeias, já tem cidades menores, Grasse, que é a cidade dos perfumes na França, Poquerolles, que é a cidade linda ali no sul da França também, já fazemos em Bruxelas, em Bruges, e vários outros, Milão, Roma, Milão, Mas é só uma dúvida, mas Paris. quando você faz internacional, é o mesmo modelo daqui de música clássica, ou, por exemplo, esse internacional tem outra base Não, musical? não, música clássica brasileira. Nós estamos levando música Ah, e músicos música clássica brasileiros para o brasileira. exterior. Tá, Brasileira. A tá. gente tem tido. Inicialmente, a gente teve um apoio do Itamaraty, quer dizer, o início foi o Itamaraty, quer dizer, nos deu um apoio grande e nós pudemos levar vários músicos para esses lugares todinhos, sucesso absoluto. Depois houve um aperto natural da situação, e aí nós tivemos apoio dos embaixadores e das nossas embaixadas, com um apoio logístico, quer dizer, então facilitando a nossa ida a esses lugares todinhos. E com isso a gente continuou, e o projeto no exterior tem 15 anos, tem algumas peculiaridades. Nós fizemos concertos
nas universidades mais antigas do mundo. Quer dizer, fizemos várias vezes na Universidade de Coimbra. Coimbra, por exemplo, nós participamos dos 725 anos em 2005 e agora vamos participar dos 730 anos. E o nosso concerto, marcado em março, foi adiado para setembro, mas o Música no Museu está participando lá. Participamos também lá na Espanha, na Universidade... outra tão antiga quanto, vou lembrar já, e a memória já falha um pouquinho. Mas tivemos assim, a oportunidade de participar das comemorações dos 25 anos de relações entre o Brasil e o Vietnã. Tivemos a oportunidade de participar. Fizemos Música no Museu no Carnegie Hall, em Nova York. Foi um espetáculo, foi assim um programa de os clássicos do Brasil, de Villa-Lobos a Tom Jobim. Foi a coisa mais linda do mundo, uma direção do Haroldo Costa, lotado, o Carnegie Hall lotado. Estou me lembrando agora, a Universidade de Salamanca. Então, Renato Salamanca Campos colaborou aí. E foi com música no museu lá, quer dizer, esses dois lugares emblemáticos. Foi a primeira manifestação de música brasileira na Guggenheim, em Bilbao. Quer dizer, tivemos várias lotamos o LACMA em São Francisco, que é o Museu de Arte Moderna, que é uma maravilha também. Quer dizer, nos Estados Unidos fomos a várias cidades, em Washington. Então, foi num crescendo no exterior que eu digo, eu não tenho uma explicação como é que a gente consegue, com Música no Museu, ter essa expansão e ter êxitos em todos os lugares. A gente tem... Aí você me pergunta assim, porque eu me considero assim um maluco no bom sentido, porque as pessoas falam alguma coisa para mim, eu aceito e vou fazer e depois eu vejo como. Vou dar um exemplo. Eu dei uma entrevista na rádio, na Band, há coisa de um mês atrás, e uma das pessoas que estava lá ficou assim, segundo ela, maravilhada com o projeto, maravilhada com o que está fazendo, e perguntou se eu queria fazer uma rádio. Eu falei, não estou entendendo. Ela disse, não, uma rádio. Vamos fazer. 60% é sua, 40% para mim, eu faço essa rádio para você. E essa coisa que eu paguei para ver e saiu. Hoje eu tenho uma rádio, Rádio Música no Museu. www.radiomusicanomuseu.com. Quem quiser ouvir, já estamos montando os programas, está sendo ótimo. Então, já tem uma rádio. Tá? A gente já faz um concurso. Um músico tocou no Música no Museu, um músico americano, e ficou maravilhado de ter levado orquestras de comunidade para assistir. Ele até assistiu, visitou, inclusive, essa comunidade depois. E aí ele disse para mim, eu, além de músico, eu dirijo o setor de música de uma universidade nos Estados Unidos. E eu queria oferecer uma bolsa de estudos para você, para o seu projeto. Aí disse, tá bom, tudo bem. Aí eu organizei um concurso. E esse concurso já estava nós levamos já 9 músicos para o exterior, cursando na James Madison University, o mestrado, o doutorado, $105.000 cada um, quer dizer, um presente que não tinha... E pessoas mais humildes que estão tendo a oportunidade de estar no exterior através da música, através do Música do Museu. Então, essa sucessão de fatos que acontecem na minha vida, quer dizer, fazem com que eu primeiro aceite fazer. Então, se você me perguntar, eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação de estar fazendo este ano o 15º Rio Art Festival, começa dia 1º, até convido a todos vocês. Nós estamos trazendo, quer dizer, de forma virtual, artistas de 27 países e países inusitados para nós. Quer dizer, a primeira arpista da Orquestra da Bulgária, estamos trazendo a arpista da Rússia, a arpista da Grécia, a pista da África do Sul. Mas me diz assim, mas como é que vai ser? Porque, pelo que eu entendi, esse ano o Rio Art Festival vai ter que ser versão virtual. Vocês vão fazer através de quê? Através do Zoom? Como é que vocês vão fazer essa... Não, olha, é um negócio, é uma coisa espetacular. Eu quero até convido vocês para assistirem. Nós conseguimos montar uma live com eles, só que essa live ela está sendo editada. Cada um mandou o seu concerto da sua cidade. Ah, tá. E como existia, quer dizer, por que a gente não fez uma live no mesmo momento? Nós ficamos com medo. Qual é o medo? O fuso horário.
e cair ligação. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma live, então já tem todo esse material. Nós editamos essas apresentações todinhas. Então, nós estamos apresentando 2 concertos por dia, no dia 1 ao dia 31 de maio, um às 13 horas de agosto. Agora vai ser agosto, né? Era maio e passou para agosto. Era maio, né? passou para agosto. Isso. Mas o maio era presencial. Quer dizer, o que a gente mudou Isso. foi, maio era presencial. Isso. Então a gente mudou isso para agosto. Então, de 1 a 31 de agosto, nós vamos ter 2 concertos por dia, um às 13, outro às 15 horas, transmitidos pela Rádio Música no Museu, por uma TV, e nós vamos fazer uma multiplicação, inclusive com a parceria com a César Rosa, e nós vamos fazer com uma plataforma, vamos mandar para toda a mídia social. Então, todo mundo vai receber através do Instagram, vai receber através do Facebook, vai através da nossa rádio, e vários outros. Nós estamos fazendo contato com as embaixadas brasileiras, dos países que têm os seus artistas representados, e eles estão acertando de passar nos seus canais também de divulgação as apresentações de cada artista. Quer dizer, vamos ter do Peru, nós vamos ter da Argentina, Peru, vários Estados Unidos e vários países, França, país de Gales, quer dizer, temos Irlanda, quer dizer, esses países todinhos estão participando e nós estamos conversando com as embaixadas para fazer essa divulgação. E os Maravilha. artistas estão empolgados. Depois a gente volta no Rio Ar, mas eu tenho umas questões que eu gostaria de te perguntar em relação ao projeto no museu. É o seguinte, é música clássica, a gente sabe que no Brasil música clássica não tem ainda uma dimensão popular como tem em outros lugares. Aí eu vejo aqui que normalmente você faz Centro Cultural Banco do Brasil, pelo menos ultimamente, né? O Centro Cultural Justiça Federal, né? O Museu do Exército, quer dizer, centro da cidade e tal. Você acha que esse público que você consegue no Centro Cultural Banco do Brasil, esse pessoal, né? Você não conseguiria, por exemplo, a gente não conseguiria levar, vamos dizer assim, o Música no Museu para equipamentos da prefeitura mais populares, vamos dizer assim? Né? Não estou falando nem só da Cidade da Música, que aí já é equipamento na Barra. Mas essas lonas culturais que eles têm, né? Essas areninhas da prefeitura, não seria viável ter música no museu também nesse equipamento, assim, em áreas mais populares do Rio, para um público mais popular, ou você acha que não é viável? Não, viável. Existem alguns impedimentos, algumas dificuldades, problema de acústica, problema de infraestrutura, de logística, mas não é difícil, primeiro. Quer dizer, será outro tipo quer dizer, não se pode levar um piano para lá. Algumas coisas a gente restringe muito o músico clássico para se apresentar, mas não é impossível, pelo contrário, a gente tem ideia de ampliar, nós já fizemos em comunidades, nós já fizemos, quer dizer, nesse caso são músicos de cordas, sopros, a gente adequa ao local. Eu já faço um espaço da prefeitura, eu faço no Parque das Ruínas, eu faço no Memorial Getúlio Vargas, já fizemos algum tempo atrás, e agora parados na Casa França Brasil. Quer dizer, a gente tem a Casa França Brasil é do Estado. Quer dizer, a gente não faz distinção entre estadual, municipal e federal. A nossa ideia, quer dizer, a cidade, fazer na cidade. Mas a gente amplia muito, quer dizer, a gente traz. E uma coisa também que a gente faz com muita constância é trazer orquestras e manifestações de comunidades para se apresentar nos locais todos. Então, volta e meia acontece isso, a gente traz. Havia uma época que nós trouxemos com muita assiduidade, e nós tivemos apoio da FETransport, que nos cedia ônibus para trazer esses alunos, trazia inclusive alunos para assistir nos concertos. Quer dizer, teve uma época que a gente teve uma ampliação muito grande do projeto. Quer dizer, se tiver contar a história do projeto, é muita coisa. Tem muita claro, mas é muita peculiaridade. Quer dizer, quando você me fala também das pessoas, a gente faz pesquisa de público. Então, eu tenho, por exemplo, meu público mapeado por idade, profissão, bairro, e a gente gera, em função disso, a gente gera um mailing, que hoje tem 150 e poucos mil nomes, quer dizer, um mailing atualizado, porque é uma empresa especializada, e manda e-mail com a programação. Então, qualquer local é um desafio, mas a gente consegue
como a gente faz no exterior e dá certo, faz nos estados e dá certo, ampliar isso para toda a cidade também não é uma coisa difícil. Quer dizer, a gente Então, teria deixa que eu ter uma fazer uma outra estratégia pergunta aí de... nessa área ainda. Financiamento disso. Deixa eu te perguntar. Você acha que a lei municipal de incentivo à cultura, né, ela funciona bem? Ela atende bem a essa demanda em função desse incentivo fiscal através do ISS? Você acha que isso tem funcionado bem? Ou podia Funciona... modificar, podia melhorar? Não, 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 não. Ela funciona muito bem, ela é um instrumento muito importante. Das leis todas, eu acho que é a lei que tem maior, quer dizer, tem maior disputa, aliás, porque na medida em que as empresas podem aportar um recurso que ela deixaria de pagar um imposto, que é uma coisa direta, bem mais, por outro lado, os projetos são de qualidade. Quer dizer, é uma disputa muito grande entre o patrocinador se vê acossado mesmo por muitos projetos de muita qualidade. É muito difícil um patrocinador escolher. E quando nós ficamos contentes que nós temos sido escolhidos constantemente, mas é uma luta muito grande. O que a gente solicita, eu acho que é importante, e aí a Câmara, principalmente, quer dizer, o governo em geral, é que aumente esse percentual, quer dizer, tenha mais recursos, porque é uma lei transparente, é uma lei que tem parâmetros muito bem definidos, é uma lei que é julgada de uma forma muito profissional, quer dizer, entra governo, sai governo, a equipe que julga isso é uma equipe toda ela preparada também, aliás, como todas as outras leis, mas o que acontece é que há uma velocidade muito grande. Então, você ter mais recursos para uma lei de incentivo municipal é muito importante, porque você tem oportunidade de dedicar um recurso para a programação cultural da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, Há a lei necessidade funciona disso. bem, o que se poderia ver é se a prefeitura tem condições de ampliar esse volume de isenção do ISS, não é isso? Eu Para acho que poder aqui a atender Câmara a dos mais Vereadores, projetos, não é isso? a Câmara dos Vereadores, eu acho que na medida que ela vai votar o orçamento da cidade, Isso, ela tem isso. em mente que ela pode aumentar o percentual. Ele é pequeno em relação à demanda. Então, o que acontece Claro. é uma disputa muito grande, de muitos projetos para pouco recurso. No final, o recurso não é pequeno, mas ele se torna pequeno na medida que você tenha muitos projetos e não consegue atender a todos. E Eu tem estou vendo projetos de aqui, só para toda você ter uma ordem. Quer ideia, dizer, que em 2019, o orçamento do município destinado à cultura foi de 0,6% do total. Ou seja, é muito pouco, né? O orçamento exatamente. municipal em Quer dizer, 2019, destinado à não, cultura, foi 0,6% do total. não, eu Equivaleu acho que a 140 o milhões de mínimo, reais. não, o mínimo que seria 2% do orçamento dedicado à cultura, 2 a 3%. Seria um número confortável de um lado e de outro. Quer dizer, quando se fala na Claro. economia criativa, fala também muito. E não adianta você ter algo de uma criatividade e que você desague no problema de não ter patrocínio. Quer dizer, então, é uma frustração daqueles que se dedicam, daqueles que fazem um projeto com o maior carinho, fazem um projeto. Quer dizer, o Música no Museu ele é um projeto vitorioso, sim, mas como o nosso, existem muitos outros. Quer dizer, não tem só o Música no Museu como um projeto vitorioso. Tem vários outros, mas que às vezes não tem como a gente também, não tem recurso. A gente fica preso a um patrocinador e depois, em função disso, quando o patrocinador sai do patrocínio, é o caso específico nosso, nós tivemos patrocínio da Light durante 11 anos. Quando o patrocinador sai do patrocínio, desarruma toda aquela linha de atuação nossa. Quer dizer, agora no Festival de Harpas, nós estamos tendo o patrocínio da Eletrobras, do Ministério do Turismo, quer dizer, está sendo importante para a gente fazer dessa forma. Mas quando falta um patrocínio, você desmantela toda uma cadeia. Quer dizer, imagina o que é o Música no Museu com 23 anos, envolvendo... Nós tivemos anos assim os melhores anos do Música do Museu, nós fizemos 500 concertos no ano, 503 concertos, para ser mais exatamente. Pô, 503 concertos no fantástico. ano, quase 2 por dia, quer dizer, uma coisa assim, em várias cidades brasileiras, foi o auge do projeto. Então, quando você tem uma saída de um patrocinador, você fica desarvorado completamente, mas mesmo assim a gente conseguiu, a duras penas, quer dizer,
conseguimos aguentar esse tempo todo e temos expectativa de continuar, de receber apoios, que não temos recebido, quer dizer, distinções também. Então, é um projeto que tem 30 prêmios, quer dizer, uma coisa assim, para mim, muito Ô, Sérgio, eu gratificante. estou inteiramente com você. Eu acho que numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma vocação cultural evidente, não é isso? Histórica, né? Você não pode ter menos que 2% ou 3% do orçamento para a cultura. Né? Porque a cultura está gerando atividade, está gerando renda, está gerando emprego, está gerando atividade, está gerando profissional, não é isso? Então, eu acho que é um ponto que a gente vai ter que tocar. Lógico que a gente sabe as dificuldades, a gente sabe Não, que ano que vem, inclusive, a tendência é uma queda de arrecadação, infelizmente, com essa pandemia, né? Com essa situação toda que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter em mente quais são as vocações principais da cidade. Não adianta você atirar para todo lado. Não é isso? Quer dizer, a cidade tem que não, saber. Né? não, mas quer dizer, eu acho que o importante é que tem em mente, quer dizer, que tem em mente é que ter o prestigiar e apoiar a cultura vai ser uma bandeira importante. Você que está postulando uma cadeira para a Câmara dos Vereadores, é importante ter em mente isso, quer dizer, vamos apoiar a Claro. cultura e um apoio, quer dizer, um apoio de recursos, porque na medida em que você tenha recursos, você tem uma criatividade, ativa a criatividade, ativa a vontade das pessoas propor novidades. Quer dizer, cada um tem, todos nós temos ideias, quer dizer, ideias que surgem a todo momento. Como eu disse, o Música do Museu é fruto de uma ideia e que prosperou e a cada momento agrega um fato novo. Eu vou lhe dar outro fato também. Nós fizemos uma apresentação na Maison de France, que foi, quer dizer, a gente faz concertos lá também, como faz no Real Gabinete Português de Leitura, na Biblioteca Nacional. E acho que da Biblioteca Parque, que hoje é a sede da Secretaria Estadual de Cultura, mas nós fizemos as bibliotecas todas, apresentações. Mas numa dessas apresentações foi um coral da Eletrobras, e a maestrina, durante a apresentação, ela falou que ela estava desenvolvendo uma tese, quer dizer, estava desenvolvendo um trabalho de pós-doutorado numa universidade do sul do Brasil, e que baseado num estudo feito por uma universidade americana de que a música retardava as doenças cognitivas. Ela falou en passant uma coisa dessa, e aí eu peguei esse gancho e disse, olha, então está feito, a partir de agora nós vamos criar o Coral Música no Museu. E dessa ideia do coral surgiu uma oficina mais 60, onde existem pessoas do nosso público, recrutado no público, e de uma turma de 80, nós temos hoje 5 turmas de 80, 400 pessoas participam, nós conseguimos que a Hebraica nos cedesse o espaço, então participam de um programa de retardamento de doenças cognitivas através da música, em que as pessoas cantam, não é só cantar, tem a parte corporal, tem a parte de postura. Essa professora está dando, quer dizer, a pós-doutora está fazendo um trabalho desse tipo, e que eu gostaria até de estar participando mais efetivamente, mas não tive tempo. Mas eu tive a oportunidade de fazer lá, no final do ano, em dezembro, foi o encerramento. E nesse encerramento, eu vi que tinha uma senhora de 92 anos e a filha de 60, mãe e filha, participando do mesmo, quer dizer, com o mesmo entusiasmo. E nesse tempo, as pessoas que faziam parte do coral, essa coisa todinha, elas levaram a família, filhos, netos, e foi um congraçamento, lotou o Salão Nobre da Hebraica. Para nós foi uma satisfação muito grande. Então, o que eu estou dizendo, a criatividade numa coisa, quer dizer, num projeto desse, ela vai ao infinito. Quer dizer, quando eu poderia imaginar que nós pudéssemos fazer um programa para gente de terceira idade, de gente de mais de 60 anos, eu estaria até nesse grupo também. E aí há um contraste. A Petrobras, esse ano, fez um edital, e esse edital era para crianças de 0 a 6 anos. Ele me deu uma ideia, porque eu fiz uma apresentação no Dia das Crianças, nós fizemos uma apresentação para crianças, levando um programa chamado Brinquedos Cantados, que é um programa de pesquisa do nosso folclore, feito através dos brinquedos.
E é uma coisa bem interessante. Aí eu montei esse projeto. Então, Música no Museu tem desde os brinquedos cantados de 0 a 6 anos até a maior idade de 60 para cima. Então, Pô, é uma excelente. constante criatividade. Quando você fala de uma indústria, é exatamente isso, é criar, criar, criar. E agora mesmo, nessa minha pandemia, eu fico em casa pensando o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Como é que eu vou me adequar? Como Exatamente. é que eu vou... É. Hoje, por exemplo, eu liguei para o Ricardo Amaral, não consegui falar com ele, mas vou falar. O Ricardo Amaral tem lá o drive-in. Eu vou propor a ele fazer concertos de manhã e de tarde, Pô, naquele que espaço, maravilha. porque não tem É. cinema. Então vamos Ah, fazer, vamos levar a orquestra de comunidade para tocar lá de graça. Quer dizer, a gente isso, fica olha só, Sérgio. pensando em Eu até te novidades. mandei, eu tomei contato com a Ação Social pela Música, não é fantástico. Eles têm um núcleo de músicos excelentes no alemão. É um negócio Tocam no, incrível. Você tocam conhece, no, né? tocam no Música no Museu a vida inteira, a gente participa. É, eu não sabia que eles tinham Têm participado. várias orquestras, eles têm várias orquestras, tem orquestra inclusive de Petrópolis, eles têm núcleos ali, todos eles já tocaram. A dificuldade é você me perguntar quem ainda não tocou no Música no Museu. A gente já teve Nelson Freire, Arthur Moreira Lima, já teve Arnaldo Cohen, já teve o OSB, todos os grandes músicos brasileiros e todas as iniciativas de música já passaram pelo Música no Museu, que para mim é um orgulho muito grande, quer dizer, é um somatório de músicos maravilhosos. Nesse momento, eu quero dizer que a pena que eu tenho desses músicos estarem parados, quer dizer, é uma coisa que nos dói muito. O músico estuda muito, o músico é aplicado, o músico é atualizado. Quer dizer, quando a gente vê a quantidade de músicos parada em função dessa situação que nós estamos vivendo, é uma coisa muito triste também. E é uma vontade que eu tenho Claro. de fazer isso, de dar espaço. O que o Música no Museu faz, no fundo? Ele, ao fazer a quantidade de concertos, a gente ocupa também uma grande quantidade de músicos durante esse período todo. Quer dizer, Claro. é uma atividade para nós muito gratificante por isso, porque nós temos muita gente participando efetivamente do nosso projeto e dando oportunidade a que eles tenham público, porque o público lota sempre. A fórmula de sucesso é muito simples. A gente junta locais maravilhosos, músicos excepcionais, jovens talentos ao mesmo tempo, todo mundo. A gente tem uma mídia que nos é muito generosa. Todos os veículos e a mídia social, tudo isso nos dá espaço. Então, esse Deixa eu te somatório faz perguntar, com que Sérgio. o Música Viva seja Nesse, sucesso. nesse processo com a pandemia, deixa eu te perguntar. Eu vi que em janeiro vocês fizeram a programação, fevereiro uma parte. E como é que ficou? Tirando o Festival de Harpa, que é para agosto, que esse já está articulado. Mas e a continuidade da programação do Música no Museu A para gente não esse ano? parou, a gente não parou. Eu Não? selecionei 11 músicos, eu convidei 11 músicos que nós levamos para o exterior e participaram do nosso Música no Museu. Aí nós Esse ano? montamos uma Agora ainda? revista este ano. Não, eu convidei e eles toparam. É tudo só as aventuras que a gente tem. Então, 11 músicos toparam. Arthur Moreira Lima, João Carlos Assis Brasil, José Carlos Vasconcelos, a Maria Helena Andrade, a Alicia Lucas, um duo de violão, um trio. Foram 11. O Villa-Lobos em Jazz. Foram grupos que nós levamos para fora do Rio de Janeiro e para o exterior. O que é que eu propus a eles? Vamos fazer uma revista virtual em que vamos colocar os links de vocês todinhos, aí montamos Música no Museu em Concert. Eu aí peguei essa publicação e ofereci às embaixadas brasileiras em Portugal e na Espanha. E estendi, por sugestão, inclusive, lá de Portugal, eu estendi aos países de língua portuguesa na África e na Ásia. Aí foi para Moçambique, foi para todos os países. São Tomé e Príncipe, foi para... que mais? Foi todos. E também na Ásia, o Timor-Leste. Então, as embaixadas brasileiras ficaram com esse programa e fizeram uma difusão nas suas áreas culturais. E eu tive agora a informação que nós já estamos com 192 mil acessos nesse álbum que a gente fez, Música no Museu em Concert. Então, é a criatividade. A gente vem fazendo isso
Quer dizer, nós não Então, vocês paramos fizeram mesmo com a para o pandemia. exterior através das embaixadas. Mas no Brasil. Através das embaixadas. Mas no Também, nós Brasil. mandamos para tudo. Ah, Nós fizemos. Essa revista ficou no nosso site. Quem quiser acessar o site do Música no Museu, está lá, www.musicanomuseu.com.br, e vai ver também essa nossa publicação. E ela foi assiste difundida. ali. Assiste ali. Então Perfeito. pode assistir, e como todo mundo pode assistir. Quer dizer, a gente mandou isso. Quer dizer, a vantagem que a gente fez é que nós criamos um clima muito bom nas embaixadas brasileiras no exterior. Quer dizer, o relacionamento nosso ficou muito, muito bom. E qual foi a fórmula? Muito simples. Eu levei músicos brasileiros e a música brasileira para lá, e as embaixadas têm o seu setor cultural e tem também espaço para divulgar e, ao mesmo tempo, convidar pessoas. Então, a gente fazia programas muito bons. Teve algumas embaixadas, inclusive, que faziam coquetéis depois. Nossa embaixada na Alemanha, a embaixada na Itália, no lindo palácio da Itália, nós fizemos lugares assim maravilhosos. Então, o que aconteceu é que a gente tinha também uma ativação muito grande dessa atividade, e ampliando. Então, tem uma... Acho que é o sinal para a gente acabar, né? Já estou por dentro. A gente vai começar aí a fazer o encerramento, né? Que daqui a pouco caia. E tem um horário de duração essa nossa live. Sim, mas realmente você tem tanta história para contar que é difícil interromper, né? É muitos anos, 23 anos desse projeto fantástico. É uma metralhadora de fatos, assim, quer dizer, mas isso me dá uma alegria. Quer dizer, você perguntar como é que eu enfrento essa pandemia, eu enfrento com um misto de tristeza pela situação, pelo que vai acontecer daqui para frente, que a gente não sabe. Nós temos aí uma paralisação de atividade, é todo mundo ainda como você tivesse levado um soco e tivesse grogue. Está todo mundo grogue, ninguém sabe como é que você vai levantar. A verdade é essa, quer dizer, a gente ainda não sabe qual é a resposta. Enquanto não sair uma vacina, enquanto não sair uma definição de um tratamento, de alguma coisa, a gente vai ficar nessa dúvida, primeiro. Mas também a gente não pode ficar parado. Isso é que eu tenho procurado atividade, procurado me reciclar, aproveitando, ler um livro. Eu estou lendo aí agora do Lira Neto, lendo o livro do Getúlio Vargas, os 3 exemplares, e estou na sequência, estou lendo também o Castelo Branco. Então você tem uma sequência da vida brasileira, quer dizer, desde final de 1890 até os dias de hoje. Quer dizer, você tem uma evolução do Brasil. Então eu estou procurando também botando a história em dia. Botando em dia. E vendo alguns personagens que continuam na vida, quer dizer, alguns se mantêm com toda essa, nesse tempo todo, e estou procurando também ler algum livro mais contemporâneo. Eu estou dizendo, eu estou me atualizando, eu estou aprendendo mais o computador, quer dizer, estou na criatividade com música do museu, e estou tentando driblar essa situação tão negativa que a gente tem nesse momento. Quer dizer, então eu quero... É isso aí. Em relação a você que está se envolvendo em política agora, é o seguinte, faça um esforço para crescer, para fortalecer a área cultural brasileira, para fortalecer o Rio de Janeiro como um polo de cultura. Quer dizer, a gente não pode perder essa nossa tradição, não pode se afastar dessa vocação. O Rio é basicamente uma vocação cultural e turística. Sem dúvida. E quando a gente pode ligar, e agora aí eu volto um pouquinho no Música do Museu, no Festival de Harpas, é que quando a gente estava no auge dele, presencial, eu fazia concertos na Ilha Fiscal, no Mosteiro de São Bento, no Corcovado, no Aquário, no Jockey Club, a gente nominava os páreos todos da noite. Quer dizer, nós fizemos os lugares mais bonitos do Rio. Aí eu ligo também, quer dizer, quando eu disse música no museu, não é só música no museu, é também em lugares turísticos. Quer dizer, a Marinha me cedia, o Almirante Bittencourt, na época, me cedia os cunas, a gente levava o público para assistir, passear pela Baía de Guanabara e assistir um concerto depois na Ilha Fiscal, que coincidia no Dia das Mães, era um presente que a gente dava às mães. Quer dizer, um monte de criatividade aí que a gente veio nesse período todinho e criando um projeto com essa visibilidade. Então a gente ficou muito contente disso aí. E defenda a cultura, defenda na Câmara a cultura brasileira. A cultura pode ter certeza, gostei muito de te ouvir, né? A gente já se conhecia, mas não tinha um contato assim mais pessoal, né?
mas achei muito bom, só fortalece as minhas intenções. A gente está em busca de uma renovação política no Rio, que está precisando. Infelizmente, o Rio foi muito atropelado aí por uma má política, mas eu acredito que a gente possa, aos pouquinhos, com uma renovação, ir recuperando e trazendo as nossas melhores tradições. Eu vou agradecer muito a tua colaboração, a tua participação. Estamos juntos aí no Música no Museu, vamos seguir divulgando, tá certo? E vamos torcer aí para que as coisas melhorem e essas atividades presenciais possam, né, voltar aí com toda a força. Isso, que são tão importantes. Mas eu queria convidar você e convidar todos que estão nos assistindo. Estou vendo aqui vários amigos aqui, eu fico muito contente de estar sendo prestigiado por uma quantidade grande de amigos. Porque é para a versão virtual que a gente vai fazer do nosso 15º Rio Art Festival, que tem o patrocínio da Eletrobras. Quer dizer, eu fico muito grato, porque nesse momento é uma empresa que está nos apoiando e que entendeu que é importante não paralisar as atividades do Rio de Janeiro. Então, com isso, a gente mantém o nosso Festival de Harpas no roteiro mundial da harpa. Nós conquistamos isso, tivemos o orgulho e temos o orgulho desses 15 anos, nos tornarmos o maior festival de harpas do mundo. É uma coisa, ano passado, nós fizemos um festival em Portugal, cidades de Portugal, entre elas Coimbra, Lisboa, em Madrid, fizemos em Grasse e Poquerolles. Grasse é a cidade dos perfumes, em Grasse e Poquerolles, na França. Fizemos em Bruges, na Bélgica. Fizemos em Milão, na Itália. Fizemos nas cidades do Caribe. Fizemos também na Guiana Francesa. Fizemos em New Orleans. Quer dizer, o projeto ele foi de maio até outubro. Então, em termos de datas, em termos de espaço, foi o maior festival de harpas do mundo. E em termos de países, nem se fala, porque normalmente o festival internacional leva 10 dias, uma semana, e o nosso levou 3 meses. Foi uma coisa, 4 meses. Foi uma coisa espetacular e que eu fiquei muito contente e que nós iríamos repetir esse ano. Não conseguimos em função da pandemia, mas fizemos essa versão virtual. Está lindo, está lindo, e que eu quero convidar todos vocês para assistir. Iremos assistir em agosto. Vamos estar assistindo com certeza. Olha, vai ser às 13h15. Vamos ter duas apresentações. Quem estiver em casa pode se ligar. A Rádio Música no Museu vai transmitir ao vivo e televisão também. Maravilha, Sérgio. Agradecer mais uma vez sua presença. Grande abraço, boa noite, tudo de bom. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço então, hein? Tchau, abraço, tchau. Sérgio. Tchau, tchau. Tchau.